Céu. Vamos lá. Bom dia a todos os irmãos que nós, porventura, não conseguimos visualizar na tela e dar o bom dia para o irmão, né? Mas sejam todos bem-vindos. A alegria estar aqui, né, novamente, de novo, nessa reunião. Nós vamos estar lendo o texto lá em Jeremias 29, versículo 12 e 13, que diz assim: Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E no versículo 14, na parte A, diz: E serei achado de vós, diz o Senhor. Deus abençoe a sua palavra nessa manhã no coração de todos. Amém? Amém. Vamos orar. Amém. Obrigado a Deus por este momento precioso, tão singular na nossa vida. Nós podemos, ó Pai, nos reunir, mesmo que através de um instrumento, ó Senhor, mas o Senhor está conosco no meio de nós. Que o Senhor abençoe o coração de todos nesta manhã e que possamos, ó Deus, ser sempre firme e constante na Tua palavra, no Teu serviço e também na comunhão uns com os outros, ó Pai, lançando, ó Pai, sobre vós as nossas súplicas, mas também, ó Pai, compartilhando os fardos uns dos outros. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, Senhor. Abençoe também o teu servo, que nos trará uma palavra para edificar nossas vidas e também, ó Deus, para nos alertar, para, ó Deus, estarmos sempre atentos para seguir a tua vontade e fazer a tua obra. Amém. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém. 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 Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dá, e agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dá, e agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. Amém? Inspiração para a nossa manhã, né? Essa música, Amém. essa oração através da música. Nós teremos agora o nosso momento de oração. Nós vamos dividir em salas e os irmãos que estão chegando aí, boas-vindas, né? O Moura depois identifica, mas a gente vai estar orando, está colocando alguns motivos pelos quais nós devemos orar, né? Se houver tempo suficiente. Nós vamos estar orando pela paz no mundo, que a guerra da Ucrânia ainda continua, mas parece que a gente se acostuma com as coisas ruins e a gente tem, às vezes, até esquecido de orar por isso, né? Vamos estar orando também pelo Brasil, povo brasileiro, idolatria, imoralidade que se abate sobre o nosso país, as eleições de 2022, né? Vamos estar orando também por esse grupo que está lá no Mupan, lembrando deles, o concílio do irmão que nós teremos aqui na nossa igreja,
o irmão Wanderson. Hoje nós estaremos participando do concílio com ele, juntamente com ele ali. E vamos estar orando também pelas nossas igrejas, pelas lideranças, pelos pastores, pela sucessão em algumas igrejas, inclusive a nossa, né? E vamos estar orando também pelos nossos irmãos, pelas necessidades pessoais de cada um. Amém? Então, esses são os motivos comum a todos que a gente pode estar lembrando agora. A Moura vai preparar elas aí. Já vamos fazer a sala, só dando boas-vindas aí a quem chegou durante o hino aí, né? Chegaram aí o Edson Morizzi, o Diácono Niso, o Zé Carlos aqui da PIB, chegaram também o Antônio Carlos, o pastor Alberto Pereira, lá do Rio Grande do Sul, pastor Miquéia Sabino também chegou nesse momento aí. Boas-vindas a todos aí. Estou separando as salas, daqui a pouco nós voltamos. Vamos orar então, meus irmãos. Senhor amado, nós te agradecemos por esta oportunidade que temos de estar reunidos em teu nome, para poder pedir tudo aquilo que o Senhor tem permitido que peçamos, sabendo que o Senhor ouve as nossas orações. Obrigado, ó Pai amado, por esta reunião de homens chamados, eleitos, que desejam te servir. Pedimos ao Pai que o Senhor abençoe o irmão Neemias e todos esses homens que estão indo em viagem para pregar e proclamar a tua palavra. Abençoe, Senhor, o nosso país, que tem passado por momentos difíceis junto em todo o mundo, com essa crise que temos enfrentado. Abençoa, Pai amado, as nossas igrejas que têm passado por momentos de sucessão pastoral. Que o Senhor possa derramar do teu Santo Espírito sobre as comissões, sobre a liderança dessas igrejas, para que elas estejam em sintonia com o Senhor, ouvindo a tua voz. E nós pedimos agora, Pai amado, que o Senhor abençoe a vida do teu servo, pastor Jader, que ele tenha a tranquilidade e que o teu Santo Espírito possa usar o teu servo para falar ao nosso coração a respeito da nossa responsabilidade em viver e pregar a tua palavra às nossas crianças, que todos nós saiamos abençoados esta manhã por ouvir a tua voz e por este momento de comunhão com a tua igreja. Assim nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. 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 Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, força e refúgio, Senhor, com todo meu ser, com tudo que sou, eu sempre te adoro.
Amém, glória a Deus. Amém, amém. Muito bonita. Muito bom. Hoje o nosso mensageiro vai ser o pastor Jader. Antes dele iniciar a sua palavra, quero saudar aí a quem chegou agora mesmo, que foram o João Carlos Brichese, bom dia, Brichese, Renato Sanches, Alberto já tinha falado, né? E quem mais aqui? Laurenito, que entrou também junto no período de oração, e o Paulo Simões também entrou aí nesse período. Todos eles estão aí. Nós estamos, nesse momento, com 28 irmãos na sala. O pastor Jader, ele tem sido um frequentador do nosso grupo aqui, é daqui de Ribeirão, da Igreja Presbiteriana. Até o fim do ano nós vamos batizá-lo nas águas, né? Hein, pastor Jader? Até o fim do ano nós convencemos ele e ele tem feito um trabalho muito grande aí com o Ministério Infantil, Ministério das Crianças. E queremos agradecer desde já, né, pastor, o seu tempo aí, a sua dedicação para nós nesta manhã. Ele tem um material que eu acho que é interessante, até porque talvez nem todos vocês conheçam aí o pastor, né? E talvez não saibam exatamente como é que ele... esse trabalho, a gente fala muito do trabalho que ele tem, mas a gente nunca mostrou nada. Então, antes dele falar, viu, pastor, vamos só compartilhar. Aí o senhor pode falar alguma coisinha a respeito desse trabalho que o senhor tem voltado às crianças. Bom dia, pastor. Bom dia, meu irmão Moura. Bom dia, meus demais irmãos. Prazer estar aqui de novo falando com vocês e participando desse grupo. Pedi ao Moura para a gente apresentar um pouquinho do nosso ministério, porque fica essa questão, quem é esse pastor, como é que ele atua e trabalha. Então, nós temos, minha esposa e eu, desenvolvido esse ministério chamado Pequenos Passos, baseando-nos em Provérbios 22:6, que os irmãos conhecem o texto, não é? Mas é um ministério comprometido com a palavra de Deus. Um pouquinho do nosso trabalho aqui, temos 30 anos de prática ministerial e mais acentuadamente na área infanto-juvenil. Tenho me preocupado muito com a questão dos pré-adolescentes também. Não são mais crianças, criancinhas, também ainda não são jovens formados, estão numa transição. E é muito difícil qualquer grupo em transição, principalmente nesses dias de hoje.
tive o privilégio também de ser o secretário nacional da causa infantil da nossa denominação nos anos de 2006 a 2010. Professor lá no Instituto HAI, que ele, inclusive, faz... Tenho esse privilégio também de ser o professor lá no HAI. E tenho participado nas instâncias Palavra da Vida, Congresso da APEC, que é tão conhecida, e também preletor nas conferências da editora Fiel. Continuando, Moura, por favor, aí o próximo slide, que a gente pode mostrar aqui também para os irmãos. Então, nossa área de atuação não é nem tanto com a criança. Temos, graças a Deus, um bom trabalho com crianças também nas nossas igrejas. A nossa preocupação maior, meus irmãos, e faço essa diferença, é com a infância, porque a infância é aquilo que a gente leva para toda a vida. A criancice é um período, é um tempo, a criancice passa, mas a infância fica, marca e a gente leva. Então, nós temos trabalhado com treinamentos para professores de escola bíblica dominical. Infelizmente, há uma grande defasagem nesta área de professores treinados e capacitados para esses dias, esses tempos. Temos palestras e cursos para os pais também. Então, atuamos com tanto palestra para pais, cursos para pais, como também para professores de escola bíblica dominical. Atuamos com cursos presenciais, com aulas online. A nossa preocupação grande hoje é com a educação e a criação de filhos. Vamos falar um pouco disso do transcorrer da mensagem. Também trabalhamos com encontro de casais. Tenho o privilégio de ter o pastor Adesilto aí também participando conosco nessa área, com sua bondade sempre. Conferências e congressos e conferências também. Temos atuado na área de literatura. Os irmãos estão vendo aí 2 materiais sobre Gênesis. Gênesis 1 e 2 e Gênesis 3, 4 e 5. Aqui são textos para a escola bíblica dominical, porque nós temos que voltar às bases do criacionismo. Há um ataque muito grande do evolucionismo, neoevolucionismo, também da questão do neoateísmo. Então, nós precisamos, no bom sentido e melhor sentido da palavra, doutrinar nossas crianças com relação ao Deus Criador. Nesse primeiro livro, nós temos cerca de 23 lições sobre o Criador e a criação. Minha esposa que preparou esse material, e nós temos aqui 23 lições, de maneira que ela passou 7 meses ensinando Gênesis 1 e 2 para as crianças. Depois, o próximo material aí é Gênesis 3, 4 a 5, e nós temos também aí a questão da queda, que é realmente a questão do pecado. Temos que ensinar as crianças o poder, o perigo, a malignidade do pecado, mas também temos nesse mesmo texto a promessa, o Redentor e toda a história continuada do nosso tempo. Então, aqui também nós temos lições para isso. Aqui na história do cachorro, eu tenho trabalhado com parábolas para crianças e pré-adolescentes. Então, tem essa série, que é a história do cachorro. Próximo slide, meu irmão Moura, por favor. Nós temos também aí a história de uma espinha, que trabalha questões da autoimagem, que é tão importante na vida dos pré-adolescentes e das crianças que estão crescendo. A história de um ovo trata sobre o pecado. Esse rapaz acha um ovo, leva para casa e é o ovo de uma serpente. Os irmãos devem imaginar o que acontece. Nem mais um pio. Essa história é bem paranaense, quando ali residia, e como essa pardal me deu dor de cabeça, mas no final rendeu um livro. Próximo slide, por favor, meu irmão Moura. Aqui os nossos cursos e palestras. Tenho me preocupado muito também, meus irmãos, com a questão da sexualidade das nossas crianças, que é a área que tem sido mais afetada contra a infância. Então, nós temos esse tema, meninos afeminados, como a cultura tem marcado uma geração de crianças do sexo masculino com uma baixa virilidade. Se os irmãos depois quiserem colocar o nosso nome no YouTube, Jader Borges, Conferência Editora Fiel, então ali nós temos uma palestra sobre os meninos e também uma palestra sobre as meninas. Nós temos visto que a rebeldia tem se acentuado muito no coração das crianças. Também temos esse curso e essa palestra sobre como você pode piorar o seu filho, porque a situação está muito triste dentro das nossas igrejas, independentemente da denominação.
A criança e a demência digital, nós estamos vendo já crianças ficando dementes. Essa é a palavra cabe. Preocupação de um neuropsiquiatra na Alemanha, Dr. Manfred Spitzer de Ulm, na Alemanha. Ele está falando que vem uma geração de meninos e meninas que, quando forem jovens, não vão saber se relacionar, não vão saber conquistar corações, pessoas, porque ficaram tão somente limitadas à questão da tecnologia, que é o mal desse século. Próximo slide, meu irmão Moura, por favor. Aqui nós temos, para professores de escola bíblica dominical, as mais mal contadas histórias da Bíblia, um curso de 3 dias, presencial, também podemos fazer online. Nós vivemos a geração mais analfabeta de Bíblia da história, meus irmãos. E muita gente que está no departamento infantil, dando aula para as nossas crianças, tem dado aula como se estivéssemos ainda na década de 1980. E os dias são maus, difíceis. Como nós podemos tratar desses dias à luz das histórias da Bíblia, que tem o Deus presente e maravilhoso para cada tempo e momento. Então, aqui a gente dá dicas, orientações sobre como podemos e devemos contar as histórias da Bíblia para essa geração milenal. Desmotivados, porque vocês também têm visto que muitos professores e pessoas que atuam no Ministério Infantil estão desmotivados com a letra S. Pastor, vou entregar ao departamento infantil, pastor, não aguento mais. Então, a nossa proposta com esse curso é trazer 10 motivações. Se Deus nos der 10 pessoas motivadas na igreja. E aqui nós trabalhamos muito com essa questão de 10 questões, 10 razões, 10 consequências. Então, também temos esse curso. Próximo slide, Moura. Esse tempo perigoso de suicídios, durante setembro, nós trabalhamos muito com esse tema, ameaça todos os dias, ameaças todos os momentos e perigos todos os dias com relação ao suicídio infanto-juvenil. A cada 5 dias, meus irmãos, uma criança de até 8 anos de idade está tirando a própria vida. Nós nunca tínhamos ouvido falar de suicídio infantil. Infanto-juvenil, temos visto crescer. Residimos na cidade de Ribeirão Preto, aqui perto da Igreja Batista, por exemplo, tem um shopping grande, e numa época, em espaço curto de tempo, 2 pessoas se jogaram da parte mais alta do prédio para baixo e morreram. Então, tanto que se você for ao shopping aqui, você vai encontrar rede de proteção por todo lado. Temos esse curso também para alertar pais e ministros e líderes da igreja em geral do que acontece com as crianças hoje. Essa é uma apresentação, próximo slide aqui. Se os irmãos também, antes desse slide, se os irmãos quiserem saber um pouquinho mais do nosso ministério, podem entrar no Instagram e colocar lá, @Ministério Pequenos Passos, tudo junto, @Ministério Pequenos Passos, tem dicas, orientações para pais, professores, esta questão geral. Obrigado, meu irmão Moura. Vamos para o nosso estudo, então, dessa manhã. Gostei da apresentação que Moura fez no grupo, esse intrigante assunto, ou pelo menos o tema, e nós vamos abrir nos evangelhos. Vamos abrir primeiro no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 2, versículos de 16 a 18. É um texto que nós conhecemos, porque nós conhecemos a história do Natal. Mas as circunstâncias envolvidas naquele primeiro Natal, elas são circunstâncias que revelam o ódio que o sistema e o mundo têm, perdão, por nossas crianças e principalmente pela infância. Deixe-me abastecer a garganta que eu estou vindo de uma gripe. Mateus, capítulo 2, versículo 16. Eu peço atenção para os irmãos, pedido pelos magos, o Herodes, vocês conhecem a história. Agora vejam a próxima expressão. Enfureceu-se grandemente. Uma fúria descontrolada, uma fúria descomunal, um ódio intenso, e o inimigo, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele tem vindo contra a infância. O inimigo, ao longo de 50, 60 anos, temos visto isso, acompanhado isso,
se levantou contra o casamento. Então, vocês lembram que toda a tônica de novela e de filmes, quando havia um casal casado de aliança, papel passado, era um casal infeliz. Era um casal que vivia sempre ao som de uma marcha fúnebre. E a pessoa só era feliz, ambos os cônjuges, se encontrasse um amante. Aí era quando a pessoa era feliz. Depois, o inimigo atacou a juventude. Década de 60, vocês lembram que, principalmente, as drogas entraram e se espalharam pelo mundo como nunca visto antes, e hoje nós temos visto o domínio absoluto das drogas em toda parte do globo. E jovens entraram no liberalismo sexual, quebraram a cara, pessoas até hoje são traumatizadas por relacionamentos errados, quebrados, abortos cometidos. Na década de 80, o inimigo investiu contra a adolescência, trazendo uma exaltação para os adolescentes que eles não tinham condição de corresponder. Vocês lembram que nas décadas de 80 e 90, os filmes, as séries, eram sempre com os adolescentes como heróis, como aqueles que tinham a resposta, a solução. E aí, como é que os pais eram retratados? Geralmente como um casal de idiota e imbecil, e quem trazia a solução, o adolescente. Entramos no ano 2000, e aí nós estamos na geração dos chamados milenais. E hoje o ataque é contra a infância. E precisamos preservar a infância dos nossos filhos. O que é que nós temos visto? Por exemplo, na New York Fashion Week, que é tão importante e tão glamurosa como a São Paulo Fashion Week, um garoto de 10 anos, ele foi o primeiro menino trans, o primeiro, como chamam aí, pessoa trans, a desfilar para uma marca de roupas que é agora voltada para o público infantil trans. Eu estava, Moro, nas minhas andanças, demais irmãos, no Mato Grosso, e ali numa cidade bem do interior do Mato Grosso, cercada de onças, literalmente. Estou falando de alguns irmãos de igreja não, viu, gente? Estou falando do bicho mesmo. Ali no interior do Mato Grosso, a professora estava dando aula de escola bíblica dominical para meninos de 7 e 8 anos, crianças de 7 e 8 anos, quando um menino, no silêncio da aula, gritou, bradou, e viva o LGBT! A professora estancou, os alunos também pararam, porque foi tão audível e tão marcante, mas a professora contornou a situação e depois conversou com eles. Meu filho, o que foi aquilo? Por que você agiu daquela maneira? E ele disse, não, professora, porque a minha professora, entenda-se a professora da escola, ela disse que era para a gente bradar, gritar, incluir as igrejas, e viva o LGBT, que é para a gente crescer sem preconceitos e dando apoio ao coleguinha, à coleguinha que quiser ser LGBT. Então, tanto no interior como na capital, pelas ondas da tecnologia, nós temos visto que a infância tem sido atacada. Voltando para o nosso texto, podemos ver, então, que há uma fúria enorme, uma fúria grande contra a infância. Versículos 17 e 18, agora vejam as consequências que também podem afetar os irmãos das nossas igrejas. Versículo 17 diz que se cumpriu a profecia que havia sido dita por intermédio do profeta Jeremias. E chama a atenção, e peço que você grife na sua Bíblia. Ouviu-se um clamor. Que clamor é este? É um clamor de pranto, é um clamor de choro, e está na sua Bíblia. Grande lamento. E muitos pais já estão vivenciando isso. Grande lamento por verem seus filhos envolvidos com drogas, no crack, expressando o ateísmo. 60% dos filhos dos crentes que entrarem na universidade estão correndo sério risco, e essa estatística é muito alta, de perderem a fé, abandonarem a fé e até se voltarem contra a fé, assumindo um neoateísmo. Como isso não trazer choro para os pais? Temos visto meninos e meninas arrebentados pela vida quando jovens. Então, aqui tem grande lamento. E Raquel estava inconsolável porque seus filhos não mais existem. Nessa abertura,
diante dessa realidade, que é a realidade nossa desses tempos, peço que você também abra comigo agora no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Com a palavra de Deus aberta, vamos orar mais uma vez, pedindo iluminação do Senhor para entendimento desses dias. Senhor, com a palavra aberta, abra os nossos olhos, a nossa mente, os nossos ouvidos, o coração, e que sejamos motivados, ó Deus, a pensarmos na questão da infância e como servos do Senhor, a protegermos essa fase da vida, que não haja clamor, grande lamento nas famílias, envolvendo as nossas igrejas e também as igrejas de Cristo ao redor do mundo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui nesse capítulo 15 de Lucas, Jesus Cristo conta 3 parábolas. Nós vamos ter a parábola da ovelha perdida, a partir do versículo 3. Nós vamos ter a parábola da dracma perdida, a partir do versículo 8. E nós vamos ter a parábola do filho pródigo. A esses 3 títulos de parábolas, eu diria que nós temos aqui, então, a ovelha perdida. Nós temos, meu celular está chamando aqui, não sei por quê, eu tenho que desligar isso aqui. Me perdoem, meus irmãos, não sei quem está me chamando não, mas muito obrigado, desculpem. Nós vamos ter aqui a parábola da ovelha perdida, nós vamos ter aqui a parábola da moeda perdida e nós vamos ter a parábola do filho que quis se perder. Chamo esse capítulo 15 de o capítulo dos perdidos. Diante desse capítulo, trazendo para a nossa realidade com relação à infância hoje, eu diria que nós podemos perder uma criança em 3 aspectos. Nós podemos perder uma criança dentro de casa, nós podemos perder uma criança dentro da igreja e nós podemos perder uma criança para o mundo. Primeira parábola, a partir do versículo 3, nós vamos ter a parábola da ovelha perdida. E a isso estou aludindo a perder uma criança dentro de casa. A pergunta que nós podemos fazer é: por que uma ovelha se perde? Porque a ovelha do texto, a partir do versículo 4, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Então, aqui nós vemos que 2 vezes aparece esse verbo perder. E perder uma criança é uma realidade dentro de casa. A ovelha, o animal, se perde por questão de ela ser um animal irracional. Ela não tem condições de refletir sobre os perigos. Então, uma ovelha se perde porque vê a porta aberta, vê a porteira aberta, vê os mourões totalmente frouxos na questão da proteção, da grade de proteção. Então, a ovelha, vendo lá fora uma grama mais verde, ela vai seguindo os seus instintos e, por isso, ela pode incorrer em perigos. E há lobos lá fora. Agora, com relação à criança. Uma criança não é, claro, uma criatura irracional. Fomos criados à imagem de Deus e somos dotados de inteligência, de capacidade. Então, a criança não é uma criatura irracional, um ser irracional. A criança, ela é ingênua. E o inimigo tem atacado na ingenuidade das crianças, para que as crianças escutem outras vozes, vejam outros campos, outras paragens, e assim essas crianças comecem a ir. Mas o que acontece com muitas famílias hoje em dia? As famílias não têm colocado mais limites de proteção. A porta está aberta, principalmente a porta da tecnologia. A tecnologia tem entrado nos nossos lares. A tecnologia tem o seu aspecto benéfico. Quanto a isso, não precisamos nem discorrer. Mas sabemos que muitos males e perigos entram pela tecnologia. E nossas famílias não têm tido o cuidado de ver o que as crianças veem na tecnologia. São crianças entregues aos celulares, crianças
constantemente ligadas à tecnologia, e aí nós temos visto a piora acontecendo. As próprias instituições de ensino têm visto um déficit de concentração, de atenção, porque a tecnologia tem sugado de tal maneira a concentração da atenção das crianças que outros assuntos parecem não ter mais importância. Nossas crianças da igreja também padecem dos mesmos perigos. Pais que estão liberais com relação a princípios e valores, principalmente bíblicos e cristãos. Não, pastor, abra a cabeça, pastor, seja mente aberta, pastor. E assim sendo, tem se permitido comportamentos e atitudes que não condizem com o evangelho da graça de Deus. Mas quando é que se perde uma criança dentro da nossa própria casa? Listei aqui alguns motivos. O primeiro deles, eu tenho visto que tem havido uma grande dificuldade na hora de passar a tocha da fé para os nossos filhos. Muitos de nós fomos criados à base do culto doméstico. Nosso costume presbiteriano, por exemplo, é o treinamento quanto ao catecismo de Westminster. E o breve catecismo de Westminster, ele é voltado para a ministração em casa dos pais para com os seus filhos, através de perguntas e respostas. Algumas pessoas podem imaginar, erroneamente, que catecismo é uma questão do catolicismo romano. Não, não é. Lutero escreveu o catecismo para as crianças. João Calvino também fez isto. A Igreja Católica, como sempre faz conosco, copia. Então, ela pegou a nossa ideia. O catequizar é um verbo bíblico. Está lá nos textos escritos por Lucas, quando está instruindo o Teófilo. Ali o verbo que está é catequizar, é deixar totalmente inteirado. Então, a criança em casa, nesse processo de perguntas e respostas, nós aprendíamos mais sobre o nosso grande Deus e as bases doutrinárias para a vida. Tiramos a doutrina de casa, tiramos a doutrina das nossas crianças e ficamos só com as, vou até colocar no diminutivo, sem desprezá-las. Jamais, porque essas palavras, essa questão não é de desprezo, é de tristeza. Historinhas. Então, às vezes, até a gente está chamando de historinhas bíblicas, quando tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. A fim de que pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Está lá em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Mas os pais têm descuidado na hora de passar a tocha da fé para os filhos. Isso temos visto nessa nova geração de pais. Quando eu era pastor lá em São José dos Campos, percebi isso, que muitos pais estavam relaxando nesta hora e nesta área. E muitos deles, pais jovens, estavam sem saber como fazer. Fazer como? Então, criamos, dentro da escola bíblica dominical, um segmento precioso de ensino, portanto, que temos, o que chamamos de classe Pais com Classe. Então, nós começamos a dar dicas para os pais. E nós criamos segmentos, criamos por períodos. Quem tinha filho de 0 a 5 anos, então vinha para a classe Pais com Classe. Os demais estavam nas classes de outros demais assuntos. Mas ali, como tratar com os filhos quando eles têm de 0 a 5 anos. Depois, nós fizemos de 6 a 8 anos, o período mais crítico na infância hoje, é esse período, também se tratando de questão de sexualidade. Depois, nós fizemos de 9 a 11 anos. E assim nós fazemos um ciclo e com perguntas, respostas, colocações, nós levamos adiante. Desenvolvemos também um trabalho chamado O Deus lá de Casa. Estamos num projeto para ver se transformamos isso em aulas online. O Deus lá de casa. Quem é o Deus lá de casa? Porque se Deus não está presente em casa, então o período da igreja é um período muito curto. Segundo aspecto, porque perdemos uma criança dentro das nossas próprias casas. Perdemos quando temos dificuldade para passar uma herança e também uma identidade ou identificação para os nossos filhos. Por herança, meus irmãos, nós somos herdeiros, herdeiros de um reino celestial que não terá fim. Nós estamos muito materialistas. Basta ver os nossos cânticos. Nós cantamos sempre hinos
das nossas vitórias, do que eu vou fazer, do que eu vou perseguir, do que eu vou até quase que fazer chover. Quando os nossos pais, eles cantavam hinos da esperança, da linda pátria, estou bem longe, ó, pensai neste lar lá do céu. Esse hino colocamos na categoria de só cantar em funerais. Que pena, nós não cantamos mais da nossa herança, do nosso céu maravilhoso, céu, lindo céu, que nós já cantamos tanto. Incentivo os pais, os irmãos que me escutam aqui nessa manhã também, a lerem O Peregrino, de John Bunyan, com seus filhos. Somos peregrinos. Não estamos treinando os nossos filhos para que sejam peregrinos, passageiros nesse mundo. Assim, quando falta isso, meninos e meninas estão se achando os donos do mundo, e a eles podem ser presas fáceis. Identificação. Por identificação, nós temos que nos identificar com um povo que é santo, um povo que é propriedade do Senhor, um povo que se reúne para adorar, para aprender, para estudar, para exercer mutualidades, que nós lemos na Bíblia, o uns para com os outros, levai as cargas uns dos outros, orai uns pelos outros, chorai com os que choram. Essa mutualidade significa aproximação, convivência com a igreja, convivência com o seu povo na igreja aonde faz parte. 70% das vezes em que aparece a palavra igreja no Novo Testamento, está se referindo a uma igreja local, a igreja dos Colossenses, a igreja dos Tessalonicenses. O que isso significa para a gente? Significa que vocês, batistas, têm que preservar a linda história batista para com as suas crianças. Contem da história da denominação de vocês, dos nossos heróis da fé, de homens como Bigby, que evangelizou, um batista que evangelizou a Bahia, evangelizou o Rio de Janeiro. Falem sobre Manuel Avelino de Souza, pastor em Niterói. Vocês batistas têm uma história linda. Nós presbiterianos, os metodistas, e nós não estamos passando essa identidade denominacional. Amemos as nossas denominações. Elas não nos salvam, claro, mas elas nos reúnem, elas nos orientam, elas nos instruem. Em terceiro lugar, perdemos uma criança dentro das nossas próprias casas, devido ao estresse e à correria do dia a dia. Sabemos que está sendo muito difícil se manter no emprego. Tem muita gente vivendo um subemprego. Tem muita gente que está desempregada e para conseguir um emprego está difícil. Nós sabemos que muitos pais saem muito cedo para trabalhar, retornam tarde. Mas isso, meus irmãos, os filhos entendem, essa garra os filhos entendem. O que os filhos vão entender é quando os pais não têm tempo para eles, mas têm tempo para a televisão, para ficar mexendo no celular. Nós mesmos temos nos enfiado nos WhatsApp da vida e ficado o tempo todo ali, um tempo que seria precioso em casa. E o que tem acontecido também quando o estresse toma conta da gente, quando a reclamação toma conta da gente, nós mudamos o humor, nós alteramos o humor para pior e nós estouramos rápido, raiamos rápido e muitas vezes as crianças são as vítimas, não posso encontrar outra palavra, desse nosso mau humor e nós vamos ficando secos, frios dentro das nossas próprias casas. E não tem como. Alguém já disse com muita sabedoria que a fé começa em casa. A fé dos nossos filhos, que são criados no Evangelho, nascidos na igreja, a fé começa em casa, não começa na igreja. E quando eles não veem espiritualidade, santidade, bondade, o fruto do Espírito nas nossas vidas, dentro de casa, podem vir duas coisas tristes que têm afastado desde a infância pessoas da igreja. A decepção com os pais e a frustração com esse ambiente. Em quarto lugar, o que faz com que uma criança seja perdida dentro das nossas próprias casas? Falta de oração e de leitura da palavra de Deus em casa. Um clima bíblico, um ambiente cristão de louvor e de adoração. Quando trabalhei com as crianças lá em São José dos Campos,
Aqui hoje atuo em Ribeirão Preto, na Igreja Presbiteriana do Ipiranga, com as crianças. Terminando aqui, vou para a nossa reunião com crianças, cada sábado pela manhã. O que acontece, meus irmãos, é que a gente começou a contar para eles a história dos hinos da nossa fé. Então, nós mostramos para eles os hinos preciosos. Já vivemos mais um clima de cantar louvores a Deus dentro de casa, oração e leitura da palavra. Em quinto lugar, perdemos uma criança dentro das nossas próprias casas. Por quê? Por causa da transferência da salvação e da solidificação da fé para terceiros. Esperamos que o professor da escola bíblica dominical faça tudo. Terceirizamos a fé para um ministro de jovens. Terceirizamos a fé colocando os filhos para estudar numa escola cristã, como se isso fosse suficiente. Perdemos uma criança dentro da própria casa e temos visto acontecer constantemente. Em sexto lugar, por descaso para com compromissos espirituais. E nisso eu colocaria aqui em destaque o relaxamento visível, muitas vezes de forma cínica, para com o reino de Deus e para com a sua igreja. Nós não evangelizamos mais, nós não compartilhamos mais a nossa fé, nós baixamos tanto o nível da vida cristã que os incrédulos não nos veem mais como diferentes para melhor, diferentes, uma diferença bonita, como a luz faz diferença na escuridão, como o bom perfume de Cristo faz diferença no ambiente. Nós temos sido maus funcionários, nós temos sido pessoas que temos tratado mal as pessoas, a vizinhança. Então, nós não temos tido cuidado de mostrar que somos cidadãos do reino dos céus e vivemos aqui neste mundo com uma mensagem. Eis a mensagem que nos deu. Veio lá dos céus, que nós somos embaixadores de Cristo, falamos por meio dele. Muitas vezes, ao invés de sermos diferentes para melhor, temos sido esquisitos para pior. Então, nesse relaxamento, o que tem acontecido com muitas famílias, temos chegado atrasados na escola bíblica dominical, ou nem vamos para a escola bíblica dominical. O que já fora a nossa grande força, hoje tem sido um fracasso para muitas igrejas, não ter mais nem classes de escola bíblica dominical. Então, temos relaxado quanto a isso, no reino de Deus e para com os compromissos com a igreja. Nós atrasamos no culto vespertino, nós chegamos de qualquer jeito, ficamos lá fora, mexemos no celular dentro da igreja. Eu também destacaria aqui, já encerrando essa minha primeira participação, sobre... Só um minuto, meu cachorro está aqui agitado. Acontece dentro de casa. Nós também perdemos uma criança dentro de casa, porque os pais têm frequentado muitas igrejas. Hoje eu vou, e aí usa esse verbo como se fosse programa de auditório, assistir o culto na igreja batista tal, na igreja metodista tal. Hoje eu vou na igreja tal. Hoje eu vou ficar em casa assistindo na televisão. Então, esses pais têm frequentado muitas igrejas e isso tem prejudicado bastante. Temos perdido crianças dentro da nossa própria casa. Em último lugar, eu diria que também perdemos uma criança dentro das nossas próprias casas por falta de limites com santa autoridade. Os pais têm negociado sua autoridade. Os pais têm sido coleguinhas dos filhos. E os filhos têm virado o barco da família. Então, pais, não negociem sua autoridade. Deus deu a autoridade para vocês. E também Deus colocou no coração da criança um respeito inato por seus pais. Os filhos amam quando os pais cuidam deles. E uma das maneiras de cuidarmos dos nossos filhos também é colocando limites, horários. Vocês têm tarefas para cumprir em casa. Ajudar em casa nos deveres domésticos. Fazerem os deveres da escola, um tempo colocado daqui até aqui para se mexer em algum joguinho, mas não largar os seus filhos ao bel prazer deles. Quando não tem limites, nós perdemos um filho dentro de casa. Depois nós temos a segunda parábola. E essa segunda parábola é a parábola da dracma perdida. No nosso caso,
eu vou trazer para moeda perdida, como a gente muitas vezes coloca, não é? Agora, a questão é, quando é que nós perdemos uma moeda? Aqui está a partir do versículo 8, Jesus Cristo diz que a mulher perdeu, mais uma vez, este verbo, perdeu uma moeda e ela começou a cuidar logo. Ela foi tratar de varrer a casa. E aqui, vejam, meus irmãos, está na palavra de Deus, começou a procurar aquela moeda diligentemente. Nós temos sido relapsos quando perdemos uma criança dentro das nossas igrejas. Sabe, diferente da ovelha que se perdeu na primeira parábola por ser um ser irracional, a moeda, quem perde somos nós. Nós perdemos esse objeto inanimado. E quando nós perdemos uma moeda, num contexto bem brasileiro agora para a gente, não é? Nós perdemos porque nós não damos valor para as moedas. Quantas moedas já perdemos nas gavetas, ali naquele cantinho do carro cheio de moeda. Nós colocamos as moedas de qualquer jeito e nós não cuidamos das moedas. Perdemos uma criança dentro da igreja por descaso na prática para com a infância na igreja. Nós não temos tido cuidado para com as necessidades básicas da infância. As crianças não têm sido ouvidas. Nós não tiramos uma reunião da liderança. Em um ano inteiro, fazemos tantas reuniões, mas nós não fazemos uma reunião que seja só voltada com relação ao ministério infantil ou infanto-juvenil. Isso é descaso na prática da liderança. Ah, tem um departamento infantil? Tem. Está funcionando? Tá. De que jeito? Ah, não importa tanto, mas tem e tá. Nós perdemos uma criança dentro das nossas igrejas por um costume que só prejudica. Nós vemos aqueles meninos e meninas ali, sentados nos bancos, nos primeiros bancos. Aí nós vemos, alguns até sentam nos mesmos lugares. Ah, fulaninho senta ali, fulaninha senta ali. E nós nos acostumamos com isso. Daqui a pouco esse menino não vem mais, essa menina não vem mais, nós até percebemos, mas nós não tomamos providências. Por que aquele menino não está vindo mais? Porque aquela menina se ausentou. E daqui a pouco, quando encontramos aquele menino que agora é adolescente, aquela menina que agora é adolescente na rua, nos assustamos. Mudou de comportamento, está com outra atitude, está com um desdém imenso, até mesmo para conosco, para com a igreja. Nos acostumamos com aqueles meninos sentados ali. Quem é aquele? Aquele é fulaninho. E na cabeça da gente, quase que o valor de uma moeda de 50 centavos. Aquele ali é só uns 50 centavos. Aquela ali é uns 25 centavos. E isso faz mal, meus irmãos. E haveremos prestar contas ao Senhor por não tratarmos as crianças com os seus nomes, por não pararmos para conversar com elas. Nós conversamos com os pais das crianças. A criança no meio, nós tão somente passamos a mão na cabeça, assanhamos o cabelo da criança e falamos alguma coisinha só para dizer que falamos. Sabe, eu tenho 1,83 m. Quando eu encontro uma criança, ou eu me agacho, ou eu me sento para conversar com ela, olho no olho, porque é tão importante saber do nome das crianças, orar com elas. Alguns pastores visitam as famílias. Peço a vocês que visitem também nas famílias as crianças. Combinem com seus pais, conversem com eles. Olha, vou fazer uma visita a vocês, mas o foco vai ser para fulaninho e fulaninha. Toda criança ama o seu pastor, ama os presbíteros da igreja. E sabe, no aniversário dessa criança, presbítero, pastor, eu rogo a você, vá na casa dessa criança, vá orar com ela. Ela vai ficar vibrando com isso. O pastor veio no dia do meu aniversário orar comigo, me deu atenção, se lembrou de mim. Não hajamos com descaso para com os pequeninos do Senhor. Em terceiro lugar, nós perdemos uma criança por não acompanhamento e não assistência. Quando fui pastor de jovens na Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, bem perto até da Igreja Batista de Vila Mariana, pastoreada pelo reverendo Darcis Borowski, ali na Igreja Presbiteriana de Vila Mariana,
desenvolvemos um sistema de pastoreio das crianças. O que cada professor de cada grupo fazia, ela e o auxiliar, o professor, a professora, essa pessoa que ajudava ali, também visitava as crianças, também procurava visitar as famílias, para dizer, olha, estamos trabalhando sobre esse assunto, o tema é esse, o assunto é este, porque tem muitos pais que não perguntam para as crianças do tipo, o que é que você aprendeu hoje? Mostra interesse. Então, nós íamos até as casas para conversar com os pais, para mostrar que na escola bíblica dominical nós estávamos trabalhando tais assuntos, tais temas, e procurávamos despertar os pais para auxiliarem, integrarem, fazerem junto com as crianças as tarefas que as revistas de escola bíblica dominical trazem. Um quarto motivo por que nós perdemos crianças dentro da igreja é pela omissão ou pela retirada de campo na hora dessa intensa batalha da parte de quem sabe ou pode. Tem muita gente que poderia estar ensinando na escola bíblica dominical, mas se retira, sabe dar aula, pode dar aula, mas se retira. Um antigo ditado grego cristão dizia, na lei de Deus, 3 grupos de pessoas erram: os que não sabem e não perguntam, os que sabem e não ensinam, os que ensinam e não praticam. Eu quero rogar aos homens que me escutam nesta manhã, em nome de Jesus, lugar de homem é no departamento infantil. Precisamos de homens dando aulas no departamento infantil, principalmente nesses tempos e dias maus, em que a virilidade masculina está indo de ralo abaixo, em que o feminismo infantil é uma realidade. Por enquanto, é uma onda sísmica que vem silenciosa, mas vai causar muitos abalos na vida e no estrago de muitas mocinhas, hoje meninas. Então, nós precisamos de referencial de homens, homens que amam a Deus, homens que amam a palavra de Deus, homens que ensinam no ministério infantil. Por fim, meus irmãos, eu gostaria de encerrar essa nossa participação falando sobre o que está a partir do versículo 11. Eu não estou lendo todo o texto, porque 2 questões, o tempo é curto, e também os irmãos conhecem essas 3 parábolas. O filho que se perdeu. A partir do versículo 11 diz, Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, e seria mais ou menos isso, pai, já que o senhor não morre, dá-me a parte que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Versículo 13 vai dizer, passados não muitos dias, esse menino tinha calculado tudo para ir embora, esse menino tinha calculado tudo para sair dali. Pediu, pegou, partiu. 3 P's. Pediu, pegou, partiu. Partiu cheio de arrogância, cheio de presunção. E o que aconteceu é que esse rapaz vai viver nababescamente. Eu, durante muito tempo, fui filho de crentes. Eu sou neto de crentes, filho de crentes. Mas, por favor, Moura, coloque aí o primeiro slide naquela sequência final que eu te pedi, conversando contigo. A pessoa que me levou a Cristo foi um pastor batista. Augusto Nicodemos também começou a vida por fé numa igreja batista. Então, Moura, sugiro que você também batize o reverendo Augusto Nicodemos. Mas Jorge Tais, um pastor batista, ele disse, no dia que eu me converti, por graça de Deus, filho de crente, muitas vezes cretino é, não é crente. Assim como filho de médico não é médico, filho de crente não é crente, e muitas vezes cretino é. Aqui tem a história de um grande cretino, de um rapazinho cheio de si, cheio de ódio, cheio de questões contra o seu pai. Ele sempre arrumava um motivo para desmerecer o ambiente da casa, preferia partir dali. Tem muitos meninos maus, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Incentivo os irmãos a lerem o que está no Salmo 58, versículo 3. A palavra de Deus diz que todos nós somos ímpios, em impiedade, em iniquidade nascemos, diz o Salmo 51, versículo 5. Mas o Salmo 58, versículo 3 diz, desviam-se os ímpios desde a sua concepção. A esposa nem sabe que está grávida, mas ali, se houve concepção, já tem um ímpio ali dentro. Nascem e se desencaminham proferindo mentiras.
Crianças não são anjinhos, crianças são pecadores com todo o potencial de serem os maiores e piores pecadores. É só uma questão de tempo. Vamos para uma foto aí que eu queria mostrar para vocês. Este é um porco. Ele reside em situações de climas de muito frio. Com quem esse porco se parece? Olhando de longe, olhando só uma Ovelha. parte, não é uma ovelhinha, meus irmãos, pode ser um filho de crente. E porcos gostam de porcarias. Na história que Jesus conta do filho que quis se perder, ele foi parar mesmo aonde? Ele foi parar no meio dos porcos. Próximo slide, meu irmão Moura, por favor. Você está sendo um grande auxiliar nesse estudo de hoje. Muitos pais estão tristes. Pastor, onde foi que eu errei? Pastor, onde foi que eu falhei? Não, muitos pais não falharam. Pais demonstraram em casa temor do Senhor. Pais vivenciaram em casa também a alegria em Deus. Pais oraram sempre por seus filhos, oraram em casa. Pais ensinaram muito bem a esses meninos e meninas. Sabe, havia a Bíblia na vida e no lar com boa e regular constância. Esses pais acompanharam seus filhos de perto. Esses pais deram assistência plena. Sabe, meus irmãos, em casa havia tanto justiça como também havia doçura. Esses dois braços da balança que devem existir na autoridade. Os pais não deixaram faltar nada, muitas vezes com esforços. Esses pais também, o que eles fizeram? Eles são e foram exemplos para esses meninos e meninas de vida cristã e de fé em Jesus Cristo. Esses pais também sempre passaram uma orientação bíblica com integridade de vida e de informação. Mas a semelhança desse rapazinho da história, e também tem a versão feminina, essas mocinhas da história, em semelhança, quiseram se perder. A esses pais, eu rogo ao Senhor por eles, não se culpem se vocês agiram assim. É que o coração dos filhos são maus. Eles se rebelam, de fato. Acontece isso tanto, quem sabe até no nosso meio desse grupo de hoje. Mas uma coisa ficou. Quando esse menino foi lá para o pior, quando esse menino estava querendo comer comida de porco, já cheirava porco. Vejam o que acontece a partir do versículo 16. Desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então ele disse: quantos trabalhadores meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome? Mas vejam como começa o versículo 17. Caindo ele em si. A palavra de Deus é poderosa. A minha oração é que aquela palavra que esses pais vivenciaram em casa leve esses meninos e meninas a caírem em si e que eles voltem para a casa do Pai. Próximo slide, Moura. Esse menino que começou tão arrogante, dá-me tudo que é meu, não percebeu que o que era dele. O que era dele era a pocilga. O que era dele era a comida de porco. O que era dele era o cheiro de porco. Ó Senhor, tenha misericórdia desses meninos e meninas das nossas igrejas que hoje são jovens. Se iludiram com o cheiro desse mundo mau. Perderam o olfato espiritual. Ó Deus, tenha misericórdia desses meninos e meninas, hoje jovens, para que eles caiam em si e voltem. Eu encerro com essa última foto aqui. Essa menina, por favor, meu irmão Moura. Essa menina não está mais entre nós. Essa menina é Mariana, faleceu em 2016. Ela faleceu com 28 anos de idade. Ela amava as crônicas de Nárnia, os textos de C.S. Lewis. Essa menina, ela foi acometida de um câncer feroz. Ela estava com as primas e com a irmã na Disney. Juntaram um dinheirinho, compraram um pacote, foram para a Disney. E numa descida ali, das montanhas russas, ela sentiu solavanco, sentiu uma dor nas costas. Chegou em casa, passou uma mensagem para a mãe: mãe, estou com uma dor incômoda. A mãe disse: levou tal medicamento? Toma tal medicamento.
Ela tomou, aliviou um pouco, mas aquela dor nunca mais foi embora. E como estava preocupando aquela dor nas costas, ela foi ao médico. O que aconteceu é que essa menina tinha um câncer no fígado. O câncer já se espalhara, o câncer já fizera metástase e comprometer agora a sua coluna. Mariana vai viver os seus 2 últimos anos com muita dificuldade, vai ficar em cima de uma cama. Seus pais trabalhavam com a APEC, lá em Goiás. Quando Mariana faleceu, eu escrevi esse texto e com ele eu encerro. Chegando no hotel onde estamos hospedados, depois de um dia de intensas caminhadas, aciono o Facebook e fico sabendo que a menina Mariana Moraes já não está mais entre nós. Esta manhã partiu para estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Conheci a família da Mari quando fui preletor em um congresso da UANSE, em Goiânia. Seus pais são grandes batalhadores do Ministério Infantil naquela cidade e região. Amei saber da história da menina Mariana e seus chás para meninas pequenas, quando tratava da fé e da feminilidade de uma maneira bíblica, tranquila, orientadora, bela. A partir daí, nossa amizade como família firmou-se mais, também por causa da enfermidade, que todos passamos a acompanhar, orar, torcer, esperar contra o tempo. Cada cirurgia, cada noite que Mari quase não dormia direito, era nossa também. Mas que resistência teve esta menina e que fé. Seus pais e irmãs são exemplos para nós. Confesso que sentia-me pequenininho perto deles e sua fé aumentada, firmada, ampliada pelo Senhor. Sim, oramos. Sim, esperamos. Cada melhorazinha era para nós motivo de grande alegria. Só em saber que ela se alimentara um pouquinho, que acordara um pouquinho mais disposta, já nos alegrava o coração. E creio que o Brasil inteiro orou por Mari, não todo o Brasil, mas de todos os cantos desse imenso país, e também do exterior, pessoas rogaram por ela. Não temos orações fracas. O amor de Deus é eterno e sábio. Ele sabe o que faz. Atendeu e atenderá nossas orações de uma maneira que todos aprenderemos mais sobre a fé e a fragilidade da vida nesse lado de cá, de uma efemeridade tal que nos leva a pensar: a vida é mesmo curta. Nunca vimos Mari reclamar, nunca vimos sua família reclamando. Seguiam todos eles trabalhando pela causa de Cristo, entre cirurgias, internações, medicações e noites insônias. Eu não sei quando Mari aprendeu a cantar aquela famosa música Toque, 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 alguém me bate a porta. Os irmãos conhecem. Eu não sei quando ela aprendeu a cantar essa canção, mas hoje foi a vez de ela, fraquinha, bem fraquinha, não resistir mais e começar a subir as escadas douradas de um grande e lindo castelo. Aí ela foi subindo, passou as nuvens, passou a galáxia e foi seguindo. Nem ouvia mais do lado de cá nós chamarmos: Mari, vem, Mari, volta. Mas Aslan chamou mais forte e de maneira incomparavelmente bela: Mari, vem. E que doce e poderosa voz ele tem. Aí, quando foi o último degrau do suspiro, ela chegou à porta do castelo. Timidamente alcançou a maçaneta de toque e bateu. Toque, timidamente. Depois, toque, de novo, com mais firmeza. E uma voz lá de dentro perguntou: quem é? É a Mari, lá de Goiás. Passou pelo Calvário? Passei. Confiou no Cordeiro? Confiei. Confessou o Leão de Judá? Confessei. Passou pelo vale da sombra da morte? Passei, mas não tive medo algum,
porque o meu bom pastor passou comigo, segurando firme a minha mão. Aí a voz lá de dentro disse, toque de novo. E ela tocou mais uma vez. E uma linda melodia angelical, com um arranjo de outra dimensão de tão belo, começou a tocar como uma orquestra a famosa música Toque, 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 e todos cantaram com um coro lindo. Toque, 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 a Maria está à porta. Toque, 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 a Mari pode entrar. Por Jesus, te salva a sua vida. Sim, Senhor, aqui é o seu lugar. E a porta se abriu, e ela entrou e o viu. Olhou para os lados e olhou para ele. Eu ainda não ouvi, mas tenho certeza que ela disse, uau! Até breve, querida menina Mari. Com lágrimas escrevo isso. Meus irmãos, que os nossos filhos e os meninos e meninas da nossa igreja tenham uma experiência de salvação com Jesus Cristo e vivam por fé no Filho de Deus até aquele grande dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não, estou no Zoom. Todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador, já sem demora muito convém ir caminhando a glória de além. Cristo vos chama, quer vosso bem, ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado ou mal, reunidos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Clama aos meninos, Cristo vos diz, quer receber-vos nesse país, quer conceder-vos vida feliz, ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado ou mal, reunidos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Muito bom. Nós agradecemos muito a palavra do pastor Jader nesta manhã. Em alguns momentos deu para ver ele emocionado, né, com aquilo que ele falou e a forma como ele tem tratado esse ministério, e acredito que cada um de nós pôde
meditar profundamente naquilo que nós ouvimos nessa manhã e, com certeza, estamos percebendo, vendo, lembrando muitas coisas que nós estamos deixando de fazer e vendo as nossas crianças, seja dentro da nossa casa, seja na igreja, seja aquelas do nosso convívio, que estão se perdendo pelo mundo afora e nós, muitas vezes, não estamos tomando uma atitude. Vamos pedir a Deus que realmente possa estar complementando essa mensagem através do seu Espírito Santo no nosso coração e que a gente mude, que a gente passe a ter uma responsabilidade diferente daqui para frente com os nossos filhos, com os nossos netos e com aquelas crianças que estão à nossa volta em qualquer lugar da nossa vida, na sociedade, na escola, os nossos amigos aí. Que Deus possa nos abençoar. Antes de nós darmos a palavra ao Antônio, que já pediu, os demais irmãos que quiserem a palavra, peçam aí, eu vou pedir, está conosco aí, deixa eu ver aqui, o Lorival. Lorival, você vai orar agradecendo pelo pastor, pela mensagem, pela nossa reunião, e assim nós também estaremos livres para aqueles que têm os seus compromissos poderem se ausentar, aqueles que quiserem aqui ficar para nós nos saborearmos um pouco mais nessa questão aí da bela mensagem que nós tivemos, belo ensinamento que nós tivemos hoje, nós ficamos. Então, o Lorival ora, na sequência nós vamos abrir a palavra. Moura, Oi. por favor, pedir para o irmão Lorival orar também pelo aniversário do pastor Jader Borges. Ah, é? É hoje. Não fala nada? E não fala nada? Então, aproveita aí, Lorival. Ok. Estão me ouvindo? Sim. É um prazer orar. Grande e eterno Deus, Pai de poder, de glória, nós te louvamos, Senhor, nós te glorificamos. Porque, Senhor, só tu é digno de nosso louvor, de nossa honra, de nossa gratidão. Queremos te agradecer, Senhor, pela vida do teu servo, pastor Jader. Que o Senhor possa, Senhor, presentear sempre este seu servo com uma grande porção do Espírito Santo. Amém. Que ele, cheio, Senhor, da tua graça, possa crescer cada dia mais nesse ministério voltado às nossas crianças, à nossa adolescência, aos nossos meninos e meninas que, como ele mesmo falou, Senhor, hoje estão sendo atacados por tantas outras orientações que não de Cristo. Que ele, Senhor, possa, ó Pai, até o momento que o Senhor achar conveniente, não deixe cair, Senhor. Não Amém. Desanime de levar esta bandeira, que é a formação, a criação, a solidificação da vida espiritual de tantos jovens e crianças. Te Amém. pedimos também, Senhor, por mais um ano de vida que tu concedeu ao teu servo. Que Amém, ele, Pai. Senhor, a cada dia receba do alto poder, sabedoria, para melhor te servir nos demais anos de vida que ele terá sob a tua direção, ó Pai. Amém, Pai. Te agradecemos, Senhor, por cada um desses participantes aqui desta sala. Amém, Que nós Pai. realmente, Senhor, não tenhamos apenas sido ouvintes, mas tenhamos, Senhor, guardado tantas orientações, tantas ilustrações que são tão importantes, Senhor, nas nossas vidas, na criação dos nossos filhos,
E às vezes descobrimos, ó Pai, que deixamos de valorizar tantas coisas quando criamos os nossos filhos, mas que os novos pais que estão levando estas crianças de hoje possam dar a eles a real importância, a real validação da tua palavra nas nossas vidas e nas vidas deles, que eles possam crescer na tua presença, buscando, Senhor, te servir com qualidade, não com quantidade, mas com desejo de melhor te servir. Nós te agradecemos por tudo e voltamos a dizer, te agradecemos pela vida do pastor Jader, foi pelo seu ministério. É em nome e por amor de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém.